Olá, crianças! Tudo jóia? Vamos começar mais um EBD em casa? Vamos lá? A tia tá com tanta saudade de vocês, mas agora quero convidar vocês que sentem-se e prestem atenção na história que a tia vai contar. Antes de contar a história, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor Jesus? Vamos lá? Senhor Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar e fala aos nossos corações. Abençoe a nossa EBD, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que legal! Mais uma vez poder contar uma história para vocês. E essa história é muito legal. Eu vou falar uma história de uma pessoa que mudou a vida, que teve a vida transformada. Olha que legal! Sabe quem é? Adivinha? Vou falar sobre o missionário, uma pessoa que falou muito de Jesus. Sabe quem é? Vamos falar sobre a vida de Paulo. Isso mesmo, mas nós vamos contar a história antes dele ser chamado de Paulo. Vamos contar a história, lembrar a história de quando ele se chamava Saulo. Naquela época, antes dele aceitar Jesus no coração, ele era conhecido como Saulo. A palavra de Deus que ele diz que ele se chamava Saulo, exatamente. E Saulo era um homem, sabe, duro de coração. Ele era um homem muito estudioso, muito dedicado, mas ele achava que os crentes em Jesus estavam todos errados. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Acreditem nisso? Pois é, ele não acreditava que Jesus tinha morrido na cruz por nós e tinha ressuscitado. Exatamente. Saulo não acreditava nessa história. Aliás, Saulo não acreditava nem que Jesus estava vivo. Saulo, ele perseguiu o povo de Deus. A palavra de Deus relata que Saulo foi um grande perseguidor do povo cristão naquela época. Exatamente. Certa vez, ele chegou a pegar uma carta para ir para uma determinada cidade e perseguir todos que estavam lá pregando da palavra de Deus. É verdade. Paulo pegou uma carta que permitisse que ele fosse até a cidade de Damasco para prender e matar as pessoas que estavam lá em Damasco falando de Jesus. Mas vocês acham que Deus permitiu isso? A palavra de Deus fala lá em Atos 9 que Paulo, quando ele estava lá no caminho de Damasco, lá no caminho que ele estava indo com os amigos, sabe o que aconteceu? Apareceu uma forte luz. Olha só a luz aqui. Tá vendo? Apareceu uma forte luz e essa luz refletia sobre o rosto de Paulo e Saulo ficou apavorado. Saulo ficou assim, naquela época ele ainda chamava Saulo, tá, gente? Saulo ficou apavorado com aquela luz no rosto e junto com aquela luz que clareou aquele lugar todo, veio uma voz lá do céu, falando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou apavorado e disse: quem és tu, Senhor? Sabe o que aconteceu? Sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus virou para Paulo e disse assim: sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Saulo, gente, ficou tão assustado. Já pensou? Apareceu uma luz assim e você ouvia a voz de Jesus?
Já pensou? Naquele momento, Saulo ficou muito assustado. Vocês podem ter certeza disso. Saulo tinha um coração muito duro. Ele não acreditava na voz de Jesus. Ele não acreditava que Jesus poderia falar com ele. Mas naquele momento, Jesus apareceu para ele e Saulo teve a visão de ver aquela luz e ouvir a voz do Senhor naquele momento, perguntando por que ele perseguia tanto o povo. E Saulo, assustado, ficou ouvindo e não entendeu nada, ficou ouvindo. E Jesus disse assim: olha, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo olhou, ficou assustado. O que você quer que eu faça? O que queres que eu faça? Jesus virou para ele e disse: vá até Damasco, vá na casa dos seus amigos e espere lá, que em breve você vai saber o que deve fazer. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Saulo percebeu que não enxergava mais nada. Ele caiu prostrado no chão. E percebeu que ele não estava enxergando. Ele não enxergava mais nada. Deixa eu pegar a figurinha aqui, ó, para vocês verem. Olha só, quando Saulo teve uma visão, tá vendo? Na estrada de Damasco, ele perdeu a visão. Ele ficou cego. E ele não enxergou mais nada naquele momento. Aí os amigos que estavam com ele indo para Damasco ajudou ele a terminar de chegar na cidade, e foi para aquele lugar deixar Paulo lá na casa deles. E a palavra de Deus fala que Paulo ficou 3 dias naquele lugar. Exatamente. Saulo ficou 3 dias lá. E o Senhor Jesus falou para os discípulos dele, falou para Ananias ir até Saulo e falar que o Senhor iria curar ele naquele momento. Depois de 3 dias, Ananias, que era discípulo do Senhor, foi até aquele lugar, até a casa onde que Saulo estava, e lá orou por Saulo e disse: Saulo, Jesus, aquele homem que falou com você no caminho dessa cidade, me mandou vir até aqui orar por você, te curar e te encher do Espírito Santo. Saulo, naquele momento, ele reconheceu a poderosa mão de Deus e ele foi curado. A palavra de Deus fala que naquele momento ele se arrependeu de perseguir o povo e se rendeu a Jesus. Ele aceitou Jesus no coração. Ele recebeu, pediu perdão a Deus, ele orou e pediu a Deus que o perdoasse de todo o coração. E prostrado, chorando, pediu a Deus perdão. Ele confessou os pecados dele e se arrependeu e aceitou Jesus no coração. E a partir daquele momento que ele aceitou Jesus, que ele foi curado, ele saiu pregando para todas as sinagogas. Ele foi pregar para toda a região sobre o amor de Jesus e o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele foi pregar o Evangelho de Jesus. Isso não é legal, crianças? Olha que bacana. E naquele momento, a palavra de Deus fala que Deus mudou o nome dele, que ele mudou o nome. Ele passou a ser chamado de Paulo. Paulo, ele foi um grande discípulo de Jesus. Ele se rendeu aos pés de Jesus. Ele tinha um coração duro. Ele perseguia o povo, mas ele se arrependeu dos seus pecados, de todos os erros que ele tinha feito, e foi contar para todos os povos que só Jesus era o Senhor.
Legal, né, crianças? Que você, criança, onde quer que você esteja, que você nunca esqueça dessa história. Jesus, ele pode mudar a sua história. Ele pode te fazer uma nova pessoa. Ele pode mudar a história de todos nós. Inclusive, ele pode mudar a história da nossa nação. Vamos orar e pedir a Deus que ele venha transformar a cada dia o nosso coração e que nós possamos estar rendidos a ele para sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada porque Tu és um Deus que transforma. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma o nosso lar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que legal essa história, né? É tão bom ouvir do amor de Deus, né? É tão bom ver que Jesus ele pode mudar a história, que assim como ele mudou a história de vida de Saulo, ele pode mudar a sua também. Crianças, olha, muito obrigada, que vocês tenham uma semana assim abençoada e fiquem ligados que domingo que vem tem mais historinha na nossa EBD em casa. Um super beijo e tchau, tchau!